E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei e vocês estão em mais um Histórias de Herói. E hoje falaremos sobre It's Me, Mario! Sim, o bigodudo mais famoso dos videogames, talvez o bigodudo mais famoso da cultura pop. Pois é, mas antes de começarmos esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, caso você goste do nosso conteúdo, também deixa seu like, comentários, comenta aí o que vocês estão achando dos nossos vídeos, se você já conhece ou não o personagem, qual o seu jogo mais marcante do Mario, e também não deixe de compartilhar, e já que eu sei que você já se inscreveu e deixou seu like, também ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente posta aqui todas as semanas. 1981. Sim, esse é um dos melhores anos da história dos videogames. Por quê? Simples, esse é o mesmo ano em que Shigeru Miyamoto apresentou ao mundo aquele personagem que seria o carro-chefe da Nintendo e uma das maiores franquias dos videogames. Vale lembrar que naquela época já tínhamos jogos que faziam sucesso, jogos como Space Invaders e Pac-Man, e esses jogos já dominavam os fliperamas e um pouco depois eles passam a dominar também as casas. Nesse meio tempo aí, entre 1981 e 1983, nós temos ali a Nintendo chegando, se aproximando do seu público com Donkey Kong. Essa história a gente já contou justamente no vídeo sobre o macacão queridão da galera, ok? Então deixem aí o comentário de vocês se vocês já assistiram um vídeo sobre Donkey Kong, o que vocês também acharam dele. E, cara, se você ainda não viu, assista. Logo após esse vídeo, vai lá, confere o vídeo do Donkey Kong que está muito bom. E vale lembrar também que nessa mesma época a Nintendo estava começando seus trabalhos, e aí assim, 1981, 1982, 1983, a gente já sabe da crise dos videogames. E antes mesmo disso tudo, a Nintendo também já tentava emplacar alguns outros jogos e eles não deram muito certo, tipo Radar Scope. Pois é, não funcionou e a Nintendo precisava mostrar alguma coisa que chamasse a atenção do público, e é aí que entra o Mario. Lá em Donkey Kong, ele ainda tinha o nome de Jumpman, e ele era ali o dono daquele zoológico que deu todo aquele rolê, toda aquela treta com o DK. Só que depois da crise dos videogames, o Shigeru Miyamoto resolveu dar seguimento para o personagem. Então ele reformula o Jumpman, dando para ele o nome de Mario, e assim ele apresenta o Super Mario Bros. O legal disso é que o Mario, desde que ele apareceu no mundo como o nome de Mario, ele vem fazendo sucesso, ele foi crescendo ao ponto de a Nintendo fazer o seu dinheiro suficiente para uma continuação e também começar a cravar ali o seu nome eternamente no mundo dos jogos. E aí, com o sucesso do Mario nos fliperamas, mais a vinda do Nintendinho, onde Mario também faria parte daquele repertório de jogos daquele console, a Nintendo resolveu lançar o segundo jogo. Só que tem um detalhe, Mario Bros já era um jogo difícil. Então, o que os programadores da Nintendo resolveram fazer? Dificultar ainda mais. Só que lá nos Estados Unidos, o pessoal achou que seria um jogo difícil demais e que aquelas pessoas, os norte-americanos, não dariam conta. Dessa forma, eles fazem uma alteração de um outro jogo colocando o nome dos personagens de Mario e dão para esse jogo o nome de Super Mario Bros 2. Enquanto isso, lá no Japão, o Mario Bros 2, que é real sequência do primeiro Mario, ele faz um sucesso principalmente por causa da sua dificuldade, e posteriormente esse jogo vem para o ocidente na coletânea Super Mario All Stars de Super Nintendo,
onde esse segundo jogo do Mario tem o nome de Super Mario Bros. The Lost Levels. Sendo assim, nós temos aí Mario Bros 2, que é aquele da cebolinha, o Mario Bros The Lost Levels, Mario Bros 3 e Mario World. Mas vamos falar sobre Mario World um pouco mais à frente. Mario revolucionou a forma como jogamos videogame. Até hoje, nós temos pessoas, empresas que se inspiram em Mario para produzir os seus próprios jogos. Tamanho sucesso e importância desse personagem. Então, a Nintendo lança Mario Bros 1, Mario Bros 2, The Lost Levels, e aí vem o Mario Bros 3. Em Mario Bros 3, nós já tínhamos ali um público um pouco maior. Algumas pessoas da nossa idade de hoje em dia, sim, eu sou velho, já eram crianças naquela época, tipo ali de 6, 7 anos, então teve seu primeiro contato com Mario Bros 3. Não é à toa que muitas pessoas têm esse jogo como seu jogo favorito da franquia Mario. Pra vocês terem noção, no Nintendinho existe o Mario Bros 3, que tem gente que acha que ele é o melhor jogo da franquia. Logo em seguida nós tivemos aí o Mario All Stars, que traz como se fosse uma remasterização desses jogos para Super Nintendo. E ali no Super Nintendo em 1992 nós tivemos o jogo que falou: viemos, ficaremos e nunca mais iremos. E assim, a Nintendo apresenta ao mundo Super Mario World. Esse jogo, ele é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Bom, por que isso? Porque ele é um jogo bonito, ele é um jogo fácil onde deve ser fácil, e ele é difícil onde deve ser difícil. Mas a dificuldade dele não é uma dificuldade maçante como Mario Bros e Mario Bros The Lost Levels. Ele é uma dificuldade gostosa porque ela desafia os jogadores. Se Mario Bros e Mario Bros The Lost Levels eram jogos já voltados para um público mais hardcore, Mario World, ele é um jogo especificamente para apresentar o videogame para as pessoas. Não é à toa que em muitos casos a Nintendo lançou o Super Nintendo junto com Mario World. Eu falo em muitos casos porque nós temos várias pessoas que compraram seu Super Nintendo na loja e veio o jogo do Rei Leão. Mas para as pessoas que compraram o Super Nintendo e veio o Mario, elas tiveram acesso a um jogo que ele é divertido do início ao fim, um jogo que não tem queda de qualidade em momento algum e que, caso você seja aquela pessoa que quer se desafiar, você pode tentar fazer o 100% dele. Em contrapartida, se você só quer jogar para se divertir mesmo e ver o final, você também pode. Sem contar que Mario World, ele dá para se zerar em menos de 10 minutos. Sim, é possível zerar esse jogo em menos de 10 minutos. Para vocês terem uma noção da fama desse jogo, ainda ali nos anos 90, quase final dos anos 90, entrando para 2000, nós tínhamos o programa da Angélica, e no programa da Angélica tinham dicas e truques, e muitas das vezes nós tivemos dicas de como passar de alguma fase ou castelo em Mario World. Como se isso não bastasse, nós tivemos também pessoas que começaram a criar campeonatos de Mario que perduram até os dias de hoje. Sim, se você acha que Mortal Kombat Ultimate é o único jogo que ainda temos campeonatos no sistema retrô, você está enganado, porque Mario World também tem campeonato até hoje. E para além do Mario World, nós ainda tivemos as pessoas a produzir os jogos chamados Kaizo. O que são os jogos Kaizo? Simples, são aqueles jogos que provavelmente você já viu no TikTok ou no Instagram, onde as fases são completamente difíceis, as fases são quase que impossíveis de se passar, mas tem sempre uma pessoa, filho aí sem pai e sem mãe, mas com um Super Nintendo ou um emulador que consegue passar daquelas fases com uma certa facilidade.
Eu falo certa facilidade porque a gente sabe que essas pessoas são treinadas, elas treinam, morrem bastante e tal, e quando elas conseguem passar, que elas aprendem os mecanismos das fases, elas fazem aqueles vídeos. Além disso tudo, esses jogos do Mario, do Kaizo, renderam aquilo na Nintendo que hoje é chamado de Mario Maker, onde você pode construir as suas fases para soltar na internet, e outras pessoas que tenham o Mario Maker conseguem jogar aqueles jogos. E qual não é a nossa surpresa que a maior escolha das pessoas para construir fases são fases no estilo Mario World. Eu falo isso porque o Mario Maker a gente pode jogar, nós podemos construir as nossas fases baseadas no Mario Bros. Ou também no Mario mais em 3D, tipo New Mario Bros. Ou o New Mario Bros. De Wii, de 3DS e tal, mas as pessoas sempre constroem as fases baseadas no Mario World. Isso é só para vocês terem uma noção da importância desse jogo nas nossas vidas até os dias de hoje. O sucesso de Mario foi tão grande, mas tão grande, que ele também rendeu alguns fracassos. Um desses fracassos, como eu já falei no vídeo do Luigi, é o Mario is Missing. Por diversos fatores, esse jogo acabou flopando. Se você quiser saber os motivos, assista o nosso vídeo sobre o Luigi. Além disso, nós tivemos o Dr. Mario, que usava o mouse do Super Nintendo. Sim, o Super Nintendo tem um acessório que é um mouse. E esse jogo não foi tão aceito, e ele ainda foi para o Kirby como Kirby alguma coisa que eu não me recordo o nome, mas que também não é importante. E ainda tivemos um jogo do Yoshi que também é nessa mesma pegada de puzzles, como se fosse um Tetris ali, que não fez grande sucesso ou não fez sucesso nenhum. Além disso tudo, nós ainda tivemos um filme em live action do Mario que simplesmente é um filme ruim demais. O Bowser não é aquele dragãozão com casco de tartaruga. Mario e Luigi são uma negação de personagens, tudo no filme é ruim. Porém, graças a esse filme do Mario, a Nintendo parou de produzir qualquer coisa cinematográfica do Mario. Só que antes mesmo disso, a gente ainda teve um desenho do Super Mario, que era um desenho relativamente legal, é um desenho ok, mas que hoje em dia não faria tanto sucesso por ser um desenho bastante defasado. É um desenho que, por mais que ele tenha feito sucesso lá nos anos 80 e um pedaço dos anos 90, é um desenho defasado para os nossos dias, desde a movimentação até a forma de se conversar daqueles personagens, que não caberia nos dias de hoje. Em termos cinematográficos, Mario entrou em um hiato até os dias de hoje. Mas, em contrapartida a isso, no mundo dos videogames, o bigode andava de vento em polpa. Pós Mario World, Mario simplesmente é apresentado a um novo universo, a um novo gênero de se jogar videogame, que é o 3D, que no finalzinho ali dos anos 90, entre 95 na verdade, 95 e 99, era um sucesso. E Mario 64, ele revoluciona a forma de se jogar videogame. Tanto é que todo mundo que veio seguindo aquela fórmula fez um grande sucesso. Então nós temos ali Donkey Kong, nós temos o próprio Mario, tem um Kirby ali também em 3D. Aí quando você pula para as rivais, nós temos jogos e mais jogos como Spyro, Lara Croft, que seguem esse gênero 3D e que faz um grande sucesso na sua época. A Mario 64 é um jogo, mais um dessas pérolas da Nintendo aclamadas até os dias de hoje, que, seguindo essa mesma fórmula, nós ainda tivemos o Mario Sunshine no GameCube, nós tivemos também Mario Galaxy 1 e 2 no Nintendo Wii. Vale lembrar que Mario Galaxy ele fez um sucesso tão grande, mas tão grande, que quando saiu a coletânea da Nintendo com o Mario 64, Mario Sunshine e Mario Galaxy, o Mario Galaxy foi o mais comemorado de todos. E a gente espera ansioso que algum dia a Nintendo lance o Mario Galaxy 2 novamente e quem sabe não tenhamos um Mario Galaxy 3. Tamanho sucesso e importância desse jogo. Além disso, a Nintendo nos deixa aí um hiato de 3D entre o Mario Galaxy até que chegamos no Nintendo Switch.
Entre esses aí, nós ainda tivemos no Nintendo 3DS Mario 3D World, que é um jogaço. E nesse Mario 3D World, ele é importante por quê? Porque ele nos apresenta outra visão do Bigode. Como assim? Simples. Além das fases normais que a gente faz, depois que você fecha o jogo, é aberto mais outro mundo, onde você pode também jogar com o Luigi, onde as fases ficam um pouco mais complicadas, mas sugam do seu jogador, elas exigem. E isso é muito bom. Parando aqui, a gente retorna para o Super Nintendo e lá nós ainda tivemos o lançamento de Mario RPG The Seven Stars. É o primeiro jogo de RPG do Bigode, onde ele se alia ao Bowser e a Peach para salvarem o mundo e o castelo da Peach. Já lá no Game Boy, Mario se junta com o Luigi para salvar não mais o reino do cogumelo, mas também outros reinos vizinhos. Mario RPG, essa sequência de Mario RPG, ela é muito importante porque eles extravasam os jogos do Mario e eles apresentam novos mundos que existem ali ou simplesmente novos países. Se você considerar o reino do cogumelo como um país, nós temos outros reinos em volta dele, e Mario RPG é uma franquia que explora isso. De volta lá no Nintendo 3DS, nós ainda tivemos o Mario que visita o mundo dos sonhos, com um jogo muito divertido. É um jogo onde você fica divergindo entre o mundo dos sonhos e o mundo da vida, e o mundo dos sonhos e o mundo real. É muito divertido, e assim a gente volta para o Nintendo Game Boy Advance, na verdade, e no Nintendo DS, onde nós temos alguns jogos de RPG do Mario, onde nós podemos não só controlar o Bowser, como em um desses jogos a gente joga dentro do Bowser. Então o Mario e o Luigi, eles acabam sendo sugados e eles precisam fortalecer o Bowser para que ele consiga vencer os seus inimigos. Esse jogo é um jogo. Na verdade, todos os jogos de RPG do Mario eu recomendo demais. Além disso tudo, nós ainda tivemos uma pérola que até hoje a gente sonha com algum outro jogo no mesmo nível, que é o Paper Mario, onde tudo é de papel, mas é um jogo de RPG completamente dinâmico, divertido e gostoso de se jogar. Esse Paper Mario tem uma sequência dele no Nintendo GameCube, ambos pegando o sistema RPG, mas que quando vai para o Nintendo 3DS a qualidade do jogo cai demais ao ponto de se tornar insuportável. Lembra que eu falei? Sucesso demais. Sempre tem aqueles jogos que não são tão bons assim. Vai ter a galera que gosta e tal, mas ele não é um jogo... quando você fala Paper Mario, a gente só espera que seja um jogo de RPG com ali uma interação divertida. E o Paper Mario de 3DS não é assim, e nós ainda tivemos um outro Paper Mario que é simplesmente um jogo de aventura. Enfim, nós temos o Paper Mario de Nintendo Switch, que não tem como eu opinar, porque eu não joguei esse jogo ainda. Só que o Mario, ele se cansa de querer ficar só nessa sessão de aventura e resolve juntar todos os seus amigos para um quebra-pau. E é aqui que nós temos o primeiro e um dos jogos mais famosos da Nintendo, que tem o nome do Mario, mas que abrange todo mundo. Se você tá achando que eu vou falar Smash Bros, você está errado, porque eu estou falando de Mario Kart. Sim, Mario Kart é o primeiro jogo da Nintendo que reúne vários personagens, né, ainda no Super Nintendo, e que a franquia fez um sucesso tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que nós temos aí alguns jogos que vêm nessa mesma pegada, como NASCAR Rumble do PlayStation, Diddy Kong Racing no Nintendo 64, Crash Racing lá no PlayStation também, e alguns outros jogos por aí que tem essa mesma pegada do Mario Kart, porém, Mario Kart é o queridinho da galera. Prova disso é que Mario Kart 8, lançado em 2017, é um jogo que sempre está no topo de vendas até 2023. Então, para além do Mario Kart, aí sim, nós temos lá no Nintendo 64 o Super Smash Bros. Smash Bros é um jogo de luta, aí sim, o quebra-pau é no sentido literal da coisa, onde o Mario e seus amigos distribuem
porradas amigáveis uns nos outros. É outra franquia que fez grande sucesso e que tem, a partir do Nintendo 64, cada console da Nintendo tem a sua versão de Smash Bros. Até chegar no Smash Bros. Ultimate no Nintendo Switch. Além disso, Mario também se torna uma franquia que extrapola ela mesma, pois nós temos ainda outros jogos do Mario, como Mario Golf, Mario Tênis, o próprio Mario Futebol e até um Dance Dance Revolution do Mario nós temos. E se isso tudo não é o suficiente, a Nintendo resolve lançar no Nintendo Switch Mario Odyssey, que é um dos melhores jogos do console. Tá? Ele vai ficar ali digladiando muito com Zelda Breath of the Wild e é sim um dos melhores jogos do console, top 5, top 3, fácil ali. Mario Odyssey, o Mario precisa não só resgatar a Peach, como também resgatar a irmã de um determinado NPC que te ajuda ao decorrer das fases, que se transforma no chapéu do Mario ali. E aí a gente vai conhecer literalmente outros mundos, outros países. Nossa, Mario Odyssey tem o retorno da Pauline. Mano, a Pauline retorna em Mario Odyssey e... nossa, a cidade do Donkey Kong é uma cidade para se chorar. Fãs de Mario, é muito emocionante, sabe? A cidade de Donkey City é a melhor cidade desse jogo, fácil. E, além disso tudo, agora a Nintendo resolveu finalmente liberar seu personagem para o cinema. Esse mês de abril nós temos, ou tivemos, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo ou de quando o vídeo sai, simplesmente Mario o filme, onde nós teremos algumas alterações com relação aos jogos, mas não são alterações gritantes. Por exemplo, tivemos pessoas que foram reclamar da Peach no filme e tal, mas se você já tiver assistido o nosso vídeo sobre a Peach, você já sabe o quanto a Peach é porradeira e protagonista. E aí, nós teremos esse filme sendo lançado em forma de animação e eu aposto que, se fizer o sucesso devido, nós teremos não apenas continuações, mas a Nintendo pode liberar outras franquias de peso para a construção de novos filmes ou séries animadas também, como Zelda, Star Fox, Metroid e até mesmo um Kirbyzinho por aí. E você? Vocês conhecem o Mario? Sim, eu estou falando do Mario Kart ou do Mario Bros. Nada de armário por aqui. E se você gosta do personagem, deixa aqui comigo nos comentários e vamos trocar uma ideia. Se não gosta do Mario, qual o seu personagem da Nintendo favorito que você gostaria de ver em um jogo ou de ver no filme do Mario? Ou pode ser que você esteja contente por ter visto esse personagem no filme. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixa seu like. Se chegou até aqui, deixa aí um comentário e vejo vocês na próxima. Grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus, que a força esteja com vocês. Até mais!